Novamente, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. E antes da prece, eu convido a todos a fecharem os olhos e pensar no nosso país, mandando vibrações de paz, de amor. Lembrando que esta terra, criada pelo próprio Cristo, na direção de Ismael, que tem um objetivo de acolher, evangelizar todo o nosso planeta, que nós possamos começarmos a despertar para esse nosso objetivo e que a espiritualidade amiga esteja sempre presente, auxiliando também os nossos dirigentes, os nossos políticos, que têm um papel fundamental de governar e auxiliar toda a população, que nesse momento eles possam sentir essa vibração, relembrando o compromisso assumido com a espiritualidade para o trabalho do bem, do amor ao próximo, esquecendo, Senhor, todos os defeitos, como o egoísmo, a ambição, que todos esses males ainda da humanidade possa ser deixado de lado. E que essa mesma vibração de amor possa chegar a toda a população, todos os brasileiros, trabalhadores, que ajudam a sustentar o país de forma direta e indireta, que todos os profissionais, sejam na área da saúde, da educação, que também possam cumprir a sua missão com amor, pensando sempre no respeito ao próximo, seja na função mais simples que tem, como aquele que limpa, aquele que serve, que possa dar sempre o melhor. Sabemos, Senhor, que há 2000 anos Tu esteve ao nosso lado, nos ensinando tudo isso, e ainda nós não compreendemos, temos dificuldade para colocar em prática. Mas ajuda-nos, Senhor, a tirar essa cegueira que nos cega e a praticar os Seus ensinamentos. Nesta noite em especial, pedimos que envolva o nosso irmão, para que ele também possa ser claro o objetivo e que nós possamos, Senhor, compreender toda a essência do Seu Evangelho para colocarmos em prática, tendo força para construirmos também um mundo melhor. Conforme tantas mensagens que nos enviastes, mostrando que tudo depende de nós, que para melhorarmos o mundo basta apenas melhorarmos nós mesmos. Que nós possamos, Senhor, começar o quanto antes e que o Senhor esteja sempre nos amparando, nos fortificando para vencermos. E assim, agradecemos, Senhor, por tudo. Que assim seja. Essa noite, nós temos a presença do nosso amigo Luizinho, Luiz Pedroso. A sala ao lado recebe o nome em homenagem ao pai dele, que junto com a mãe também foram grandes trabalhadores dessa casa. O Luiz é de Rolândia e hoje ele vai falar para a gente sobre o autismo. Seja bem-vindo, Luiz. Queridos irmãos e irmãs, muito boa noite a todos vocês. Queria agradecer o convite da Ana, dizer que é muito bom estar nessa casa de novo. Meu coração se emociona quando eu retorno aqui. Eu sempre lembro que meus primeiros passos como espírita
há 40 e poucos anos, trazido pelos meus pais, foram aqui nessa casa. O centro era numa outra posição, e aqui eu vi o seu Hugo fazer esse trabalho lindo no coração das pessoas, né? E essa semente que ele semeou em nós, né? Demorou um pouquinho para germinar, mas ela vem germinando com muita força. Queria agradecer vocês por terem vindo, queria agradecer os amigos novos que eu convidei, aos amigos de ontem, das encarnações passadas, aos companheiros de luta na doutrina espírita, todos vocês que estão aqui. A gente vai refletir um pouquinho sobre esse tema, autismo, para a gente entender um pouquinho qual é a visão da doutrina espírita e por que a gente está trazendo isso hoje. Há pouco menos de 20 anos atrás, essa palavra para mim era uma palavra desconhecida. Começa a nascer na minha família consanguínea mais próxima. Nós tivemos 3 casos de sobrinhos autistas. E eu, mais ou menos há uns 3, 4 anos, né, tocado pela luta desses os pais dos autistas, que eram meus sobrinhos também, resolvi lá na Casa Espírita, do Movimento Assistencial Espírita Mãe, lá do qual eu faço parte, fazer um estudo um pouco mais aprofundado. Então tem um livro do Antônio Hermínio de Miranda sobre esse assunto, e eu convidei um dos pais para que estudássemos durante meses esse livro, e nós estudamos. E hoje eu estou trazendo o fruto desses estudos que a gente fez. É uma compilação aí de algumas coisas que foram coletadas do livro. Vamos ver também da ciência, vamos ver algumas pesquisas, o que o Espiritismo faz. A verdade é que eu posso adiantar para vocês assim, não dá para entender o autismo sem a doutrina espírita. Não dá para entender o autismo sem a reencarnação. Não dá para entender o autismo ou qualquer outra desigualdade social sem a compreensão da justiça divina, de um Deus justo e da compreensão dessas leis. Então o tema é isso, o autismo, né? Compreender para melhor auxiliar, né? A gente precisa compreender porque a grande maioria das pessoas não conhece. Vocês vão ver nessa história que a gente vai estar relatando para vocês, assim, como isso ainda é pesado ainda, sabe? Muita coisa foi feita, mas há muita coisa a ser feita ainda no campo da educação, dos bancos. Por quê? Porque o autista, diferentemente das outras síndromes, ele não aparenta nenhum sinal exterior. Então você olha aquela criança agitada, aquela criança um pouco diferente, às vezes na fila de um banco, num supermercado, num restaurante, e já começa a julgar os pais porque ele está agitado, porque não deu educação. Então o autismo, ele não mostra as suas características na sua forma exterior física. Por isso que ao saírem daqui hoje, eu tenho certeza que vocês vão mudar esse olhar, e eu espero que vocês mudem. E a partir do momento que eu estudei, eu comecei a perceber muitos casos e atuar de forma mais adequada, vamos dizer assim. Então a ONU constituiu em 2008 o dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Eu não gosto muito dessa coisa de dia, mas infelizmente a gente ainda precisa de ter Dia da Mulher, Dia do Índio, Dia da... Sabe por que tem dia? Porque se não tiver dia, a gente não se lembra. A gente não para pensar naquilo assunto. Um dia nós vamos chegar que todos os dias vão ser o dia da mulher. Todos os dias vão ser o dia da raça negra, todos os dias vão ser o dia do autista, seja lá de quem for. Mas enquanto não chegar, a gente vai lembrando os dias. Dr. Jano Alves de Souza, que faz o prefácio desse livro do Hermínio Miranda, ele é um médico neurologista e ele escreve na apresentação Autismo, uma leitura espiritual. Então eu trouxe aqui algumas características. O quadro clínico do autista é marcado por um comprometimento grave de interação social. Basicamente, a dificuldade de interagir, de relacionamento. Da linguagem verbal e não verbal, muitos autistas conseguem falar, outros chegam ao ponto de perder a fala, aprendem e depois nem falam mais.
o estreitamento, né, o afunilamento do espectro de interesses e atividades, quer dizer, né, uma criança normal ela tem um interesse muito mais difuso, mais amplo, né, o autista passa a fazer o movimento contrário, cada vez mais estreitado, né, interesses e atividade, iniciando sempre, na grande maioria das vezes, antes dos 3 anos de vida. Eu quero esclarecer que isso aqui é um olhar. Nós estamos longe de abordar todas as nuances do autismo e da vida. É um olhar rápido, não vai ser em 45 minutos, 50 minutos que a gente vai matar tudo isso aí, né? Mas é um olhar que eu acho que vale a pena. O retardo mental é frequente, mas não obrigatório, havendo indivíduos com capacidade prodigiosa para memorização, para cálculo, para busca. Dizem até que o Messi, né, é autista, então vocês vão ver que ele é classificado em 3 níveis, né? E alguns têm o retardo mental, outros não têm retardo mental. Olha isso aqui me chocou muito, sabe? Como a gente é cruel, né? Como a sociedade, enquanto nós, né? No passado, as mães dessas crianças eram acusadas injustamente de não fornecer o substrato afetivo necessário para o desenvolvimento da personalidade dos filhos. Olha que ponto, gente, que a gente chegou. A gente transferia para a mãe a responsabilidade do espírito imortal que estava reencarnando com compromissos ali, como autista. Transferia para a mãe, como se a mãe não tinha. Bem coisa de homem mesmo coisa desse mundo machista do que a gente está vivendo, né? Então nós homens, quem escutou a minha palestra sobre a proposta de Jesus, vai ouvir eu falar. Quem trabalha comigo, tem 2 pessoas que trabalham comigo aqui, eu trouxe 2 guarda-costas aqui, porque se eu lá eu andar diferente do que eu estou falando aqui, vocês puxem a minha orelha lá. Eu trabalho na Caixa, eu fui transferido para a Caixa aqui há um pouco menos de 2 meses, estou trabalhando aqui, fui muito bem acolhido por essa cidade, sou muito feliz aqui. Mas então veja que tristeza, né? Nós, enquanto homens, nós transferindo a responsabilidade para a mulher. Não vai muito longe, no tempo 1800, a responsabilidade, principalmente nos reinos monárquicos, quando a mulher não gerava um filho homem, ou não conseguia engravidar, era transferida para... A responsabilidade era da mulher de ter esse filho homem, que seria o rei, né? Então a gente... Veja quanta coisa, né? A gente precisa ainda avançar no campo da relação. Sejam quais forem os mecanismos, diz o Dr. Jean, materiais envolvidos na origem, na gênese do autismo, sua causa inicial está nas experiências pregressas e nas necessidades kármicas do espírito que vai reencarnar. Então a resposta para o autismo, para a compreensão do autismo, está no passado, está nas suas experiências reencarnatórias anteriores. Nós, espíritas, os budistas e muitas religiões orientais, acreditamos na reencarnação. Até porque, por que nós acreditamos na reencarnação? Primeiro que nós acreditamos que o nosso Deus, que é o de todos, ele é justo. Se Deus é justo, não é possível explicar, à luz da razão, tantas desigualdades sociais. Eu tenho uma pessoa especial que mora comigo, que é minha cunhada, está há 17 anos, desde pequena. Tenho 3 sobrinhos autistas. Como eu posso me convencer que Deus é justo se existisse só uma experiência reencarnatória ou encarnatória? Como explicar as diferenças se cada um é de um jeito? Um luta, vive 80 anos, outro nasce cego, vive poucos anos. Então a reencarnação é uma das coisas mais óbvias e que explicam a justiça divina. Então o autismo também ele é explicado pela aceitação da reencarnação. Nós vamos entender um pouquinho melhor. Por que tem aumentado o número de casos no Brasil e no mundo? Primeiro porque não havia diagnóstico. O diagnóstico era a mulher que não dava o substrato afetivo. Isso é lá o diagnóstico, né? Isso é transferir a responsabilidade, né? Uma covardia absurda, né? Então vamos ver uma pesquisa. Esse Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, que é o país mais avançado em tratamento de autismo no mundo, ele começou lá em 98 a fazer essa estatística.
E lá, em 98, eram 5 casos para 10 mil nascimentos. Em 2007, passou de 1 para cada 150. 2012, 1 para cada 68 nascimentos. 2014, 1 para cada 59 nascimentos. Cada 59 crianças nos Estados Unidos, uma autista. Fui atualizar a pesquisa agora, né? 1 em cada 44 crianças aos 8 anos de idade, dos 11 estados norte-americanos, é diagnosticada como autista. Isso aqui, dados de 2018, você imagina como deve estar agora. Então, por que autismo como tema dessa casa? Porque muito provavelmente, meus irmãos, se isso já não acontece já, todos nós seremos convidados a conviver com autistas dentro da nossa família consanguínea ou dentro do nosso campo relacional. Se você vai a um banco, se você anda na rua, se você anda em um supermercado, em algum lugar, você vai ter contato com o autista. A partir de agora, o seu olhar é como se nós tirássemos algumas escamas e você vai começar a olhar as crianças com outros olhares. E vai começar a entender um pouquinho melhor e a respeitar melhor. No Brasil, estima-se que tenhamos mais de 2 milhões de autistas, 1 a cada 110 pessoas. São pesquisas, tá? E existem alguns que falam até 4,840 mil pessoas. No estado de São Paulo, na pesquisa que tinha, mais de 300 mil casos. E há uma estimativa que vai chegar de 1 a cada 25 nascimentos. Sigamos. Tem essa lei aqui em 2020, da lei do Romeu Bion. Sabe o Bion que tem na TV lá? Ele tem um menino autista. Ele lutou muito por isso. E até porque no Brasil a gente tem algumas leis que são leis faz de conta, né? Então, se eu colocar um menino autista numa sala de aula, junto com as demais crianças com necessidades diferentes, né? Com professores que nem sempre estão treinados, né? Não tiveram estudo para isso, que tipo de educação que essa criança autista vai ter? Então essas leis estão sendo avançadas, né? E eu, esses tempos atrás, agora 20 dias atrás, eu fui comprar pão no mercado lá em Rolândia. Aí tem aquelas, comece a observar, tem as placas, né, para pessoas com entendimento preferencial, e me chamou a atenção que estava lá, vírgula, autistas. Eu não tinha visto. Falei, que bom, a lei já está sendo. Eu sempre fico ali na caixa, como a gente tem muita gente, fila, eu tento abrir mais cedo a agência, uma das coisas que eu fiz aqui, eu abro mais cedo a agência para as pessoas, primeiro ficar sentado, né? Levo um cafezinho para eles, né? Eles ficam até me achando assim, meio desconfiado que eu vou cobrar o cafezinho, porque em geral que leva cafezinho para as pessoas que abrem a agência, nenhum, né? Não conheci nenhum até agora. Eu vou entrar, não, já está pago, já debitei na sua conta, eu falo ainda para a pessoa, né? Mas eu fico com medo de ele vai me cobrar 10 reais um cafezinho aqui, não quero não. Mas assim, eu fico olhando, observando. Às vezes quando tem uma criança irrequieta, alguém para tirar, vamos atender. A gente precisa ter esse olhar. Sigamos. Como é que surgiu o autismo? A palavra autismo surgiu em 1908, foi criada por esse psiquiatra Eugene, que eu não vou falar esse nome, que eu não sei, Bleuler, não sei, eu tenho que descobrir alguém que saiba me ensine, para definir pacientes esquizofrênicos. Então, há 114 anos atrás, eles eram tratados com pacientes esquizofrênicos, esquizofrenia, que se retiravam em seu próprio mundo. Então, o autismo tem essa característica, né, de se retirar e viver um mundo à parte, né? Então, inventou-se esse rótulo, né, para identificar aquele misterioso ser que optou por viver sozinho e não com os outros, que eles chamam de autoviver. Em 43, plena guerra, esse psiquiatra americano, Leon Kanner, ele estuda 11 crianças que tinham dificuldades, dentro de um grupo lá, ele pegou 11 crianças que tinham dificuldade de interação. E ele começa a estudar ela, né? E percebem que essas crianças, elas tinham, além de dificuldade de interação social, dificuldade de se adaptar às novas rotinas que eram implementadas no estudo, sensibilidade auditiva, tinham alergia a alimentos, ecolalia, que é a repetição de palavras ou de últimas sílabas,
é muito comum no autismo, né? E dificuldade de atividades espontâneas, né? Quando era pedido para a criança fazer algo espontâneo, né? Então ele começou a estudar essas 11 crianças desse grupo, né? Passado um ano, o Hans Asperger também estuda um outro grupo de crianças com sintomas parecidos que o Kanner estudou também, né? E até o autismo, o estudo dele fez com que se criasse a síndrome de Asperger, que tem a ver com o autismo propriamente dito. Toda doença, né, patológica, né, o síndrome, ela normalmente leva o nome do seu descobridor, vamos dizer assim, ou daquele que foi um referencial dentro do estudo, né? Aí, mais próximo aqui, na década de 70, os estudos sobre o autismo começaram a se aprofundar, pois muitos pais confundiam com atraso mental ou psicose. Então, tinha algum problema, essa criança era excepcional, né? A gente taxava, tanto que nem se usa mais esse termo. Hoje são pessoas com necessidades especiais. Eu tenho uma pessoa especial dentro da minha casa. E vou dizer uma coisa para vocês, hein? Em algumas áreas ela está muito mais avançada que eu. Ela gosta de assistir o Viva. Sabe o Viva? Passou a vida inteira assistindo o Silvio Santos. Quando ela veio morar conosco, nós tínhamos a Sky, ela passou a assistir e descobriu no Viva, as colinhas, não sei o que, aquelas coisas ali, e ela curtiu. E todos os dias que eu chego do meu trabalho, eu vou fazer a comida para ela, a Luciana sai antes para dar aula, e eu vou fazer a comida para ela, e ela sempre fala para mim: você quer colocar no peixe? Porque às vezes eu gosto de ver coisa de pescaria, de não sei o quê. A preocupação dela de que ela está assistindo uma coisa para eu assistir aquele canal que eu gosto. Isso entre tantas outras coisas assim, até me emociono de lembrar, né? Então o amor, ele se manifesta de diversas formas, irmão. A gente acaba julgando muito, né? Achando que nós é que somos normais, é que sabemos amar, certo? Eu tenho aprendido tanto nessa área com os homossexuais. Quando eu tive um amigo que me aprendeu que a capacidade dele de amar era muito maior que a minha, ele mudou toda a minha visão, derrubou todo o meu conceito de homofobia que eu tinha lá atrás. A capacidade de amar da mulher e tantas outras coisas que a gente pode falar aqui, mas não vamos voltar para o tema. Nos anos 80, Hans Asperger, já 35 anos depois, ele publica um estudo sobre o autismo. Inclusive está aqui a fonte aqui, tá? E aí, segundo a medicina, o que a medicina fala do autismo? Ele é conhecido como TEA, transtorno do espectro autista. Esses transtornos causam problema aonde? Primeiro, comunicação, é um tripé, tem dificuldade de se comunicar. Comportamento é diferente dos demais. E interação, tem muita dificuldade de interação, vocês vão entender por quê. Causas, isso aí nós estamos falando segundo a medicina, tá? Não é sobre o espiritismo nem a visão do Vladimir Miranda. Medicina. As causas do autismo, segundo a medicina, ainda são inconclusivas. Eles acreditam que tem ligações com alterações genéticas. Enquanto ficar só na genética, não vai descobrir. Porque é o espírito que imprime, através da lei de causa e efeito, todas, no seu perispírito, que é uma cópia fiel desse corpo físico, todas as impressões das suas existências anteriores. Então, quando nós, por exemplo, fumamos nessa encarnação, eu sei que tem gente aqui que fuma ou que fuma, só vou dar um exemplo. Não estou aqui para julgar ninguém, tá? Se eu fumo por muitos anos, eu degenero o meu pulmão, as minhas células pulmonares deste corpo físico, automaticamente eu estou degenerando as minhas células pulmonares do meu corpo perispiritual. Então eu desencarno, esse corpinho fica lá de baixo, eu vou para o plano espiritual. A vestimenta do espírito, que é uma chama, vamos dizer assim, chama-se perispírito. É como a gente é visto no plano espiritual. É uma cópia fiel, na verdade o corpo físico que é uma cópia fiel do perispírito. Per é em torno, né? Em torno do espírito,
Vai lá, fica 20, 30, 40 anos, né, se reharmonizando. Quando ele vai reencarnar num novo corpo físico, eu que estou lá com um probleminha lá nas células pulmonares, cada célula pulmonar do meu perispírito é que vai moldar a célula pulmonar do meu corpo físico. A célula do perispírito, do pulmão, molda a célula do corpo físico. E o que vai acontecer? Como essa célula está degenerada por atitudes da encarnação passada, ela vai moldar com degeneração. Isso vai estar impresso na genética. Lá vai se manifestar e eu vou nascer com o quê? Com bronquite, com uma dificuldade, com uma limitação naquela área específica que eu degenerei. Suicida, vem com problemas mentais e assim por diante. Sigamos. Graus, segundo a medicina, leve, né? Precisam de pouco apoio, têm mais autonomia, mas possuem dificuldades na interação social. Sou leve, hein? Tá? Conseguem um pouco de autonomia, mas tem dificuldade. Moderado, precisam de ajuda, podem ser verbais ou não, alguns não falam. Sabe lá o que é isso? Nós estamos falando de crianças que crescem 10, 15, 20, 30 anos, 40, 50, 60, sem estarem verbais. Porque vivem. Alguns não são diagnosticados até o dia de hoje, porque lá atrás não tinha isso. E o grau severo, que é muito difícil, né? Precisam de total ajuda, apoio para a vida toda, muitos dependentes com grandes déficits na comunicação e interação social. Então esses são os 3 graus lá. Eu tenho na família grau leve, grau moderado, né? Os 2 meninos. Os pais estão trabalhando muito para trazer para eles uma condição melhor de convivência. Eu sou testemunha de que isso está dando certo. Vocês vão ver qual é a estratégia depois. Características do autismo, né? Comportamentos repetitivos, mãos batendo, balançar do corpo, reorganização de objetos. Isso até essa reorganização de objetos não é só do autismo, né? Eu vejo lá para minha cunhada, se a cadeira está fora da mesa, ela encosta. Se tem um prato numa posição, eles têm essa dificuldade a gente chama de toque, né? Eu chego na agência e fico arrumando as cadeiras, os alinhamentos, as coisas. Eu tenho um pouco dessa... Fica aquela coisa, sabe assim, eu gosto de ver uma coisa mais bonitinha e tal. Então eles têm essa dificuldade. Ecolalia, né? Eles repetem sons e palavras. Tem alguns filmes no YouTube, procurem lá sobre autismo, vocês vão ver. Tem um deles que o menino sempre repetia a última palavra da frase, sempre repetia. Tem uma razão de ser disso, tá? Interesse restrito a um único assunto ou objeto, isso é bem interessante também, né, para vocês diagnosticarem, né? Por exemplo, um dos meus desses casos que a gente acompanhou, a criança tinha um interesse muito restrito em bichinhos, insetos. O outro em super-homem, naqueles bonequinhos de super-homem, né, o outro que eu conheci, se ele pegasse uma folha de papel, ele tinha que escrever até a última, onde não desse mais para escrever. Isso também tem uma razão de ser, tá? Opa! Dificuldade em fixar o olhar no outro. Eles não olham, a grande maioria tem muita dificuldade de olhar assim, fazer esse olhar. Por quê? Porque não querem construir relacionamento. O olhar é uma das coisas mais intensas que tem. Pode parar até pra gente, né? Você olha assim, daqui a pouco você abaixa o olho se você não aguentar, né? Poucos aguentavam o olhar de Jesus por muito tempo, né? Narra lá, né? Nos livros, né? Porque o olhar é relacionamento. Quando você olha, você está falando, eu estou me relacionando contigo. Eu quero ter algum contato contigo. E o olhar é como se tivesse, marcando o encontro. Então, a dificuldade em fixar o olhar tem muito a ver de não assumir essa relação. Tratamento médico com equipe multidisciplinar, né? A necessidade de terapeuta ocupacional, psicólogos, fonoaudiólogos para poder ajudar a desenvolver a fala, neuropediatras. E a importância também, gente, da gente fazer um diagnóstico precoce para que possam ser minimizados os impactos do autismo.
Vocês vão entender por que isso também. E aqui a gente colocou que essas fases que os pais passam, não é só no autismo, é em tudo na vida, né? Você passa por uma dificuldade, você vai passar por essas 3 fases. Primeira coisa, negação. Eu quando eu tive diabetes, sou diabético há 22 anos. Quando eu tive diabetes, primeira coisa, isso é uma gripe. Fui lá e desci a lenha no pudim. O que aconteceu? Coisa, se já estava ruim, foi lá em cima, né? Depois que eu me dei conta que não tinha jeito mesmo, que eu ia ter que conviver com ela, revolta. Por que meus irmãos podem comer tudo que quer e eu não? Depois eu fui descobrir na doutrina espírita que não é culpa deles, é responsabilidade de mim, nem culpa, eu não gosto de usar essa palavra. E depois chega num ponto que eles falam, não tem jeito, então eu vou ter que caminhar. Então vem cá, põe aqui do lado, vamos tratar dela, vou tomar insulina, vou medir, vou fazer exercício, vou cuidar da minha alimentação. Então no autismo também, essa fase de negação também acontece. Não, meu filho não é autista, então não quero nem levar para diagnosticar, porque eu não quero, meu filho é normal. Todos os pais, os 3 pais da minha família passaram por isso, todos vão passar, porque é muito natural. A gente não quer, eu não quero diagnosticar, não vou fazer o exame. A gente às vezes não vai fazer exame de sangue para não descobrir que tem alguma coisa, a gente não faz isso. Não é diferente. Sigamos. Tudo bem até aqui? Eu estou trazendo uma visão geral da ciência, né? Não entramos ainda na visão espírita, mas a gente já vai entrar. Para a gente entender, nós precisamos entender a reencarnação. Qual o objetivo da reencarnação? Está lá no Livro dos Espíritos, questão 132. Isso aqui não é da reencarnação do autista, da reencarnação do espírito, de qualquer espírito. O senhor Allan Kardec pergunta. Então, resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim, não é os autistas, todos nós, de fazê-los chegar à perfeição. E para alcançarem a perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Cada existência física, cada reencarnação, nós desenvolvemos comportamentos relativos àquela área que nós estamos trabalhando. Eu, como bancário, nessa encarnação, eu vou desenvolver comportamentos ligados a essa atividade que eu faço. O médico é diferente, como mulher, como homem, porque nós espíritos, ora encarnamos como homem, ora encarnamos como mulher, conforme a nossa necessidade. Então não fica se achando aí que não vai encarnar como mulher, para ter mérito também para encarnar como mulher. Não é assim. Agora, muitos precisam às vezes inverter o gênero para poder entender na pele o que as mulheres passam. É assim que funciona. Outra pergunta: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Então eles falam que a gente foi criado simples e ignorante, e a gente vem em cada experiência reencarnatória desenvolvendo o nosso intelecto, que é a nossa capacidade de compreensão, de perceber, de entender as coisas, e a nossa moral, né? Resposta: mesmo aqueles que desde o começo seguiram o caminho do bem? Resposta: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Mas a pergunta 167, ela para mim, a resposta que ele dá com uma outra pergunta que é o mais legal de todos. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, responde, que é pagamento de contas passadas, né? Melhoramento progressivo da humanidade. Aí ele responde com a maiêutica, né? Sem isto, onde a justiça? Como é que a gente pode explicar a justiça divina? Eu tenho uma palestra só sobre isso. Se não houver reencarnação, gente, um é diferente do outro, as desigualdades sociais. Então nós somos muito azarados. Sabe por quê? Porque eu preferia ter nascido antes de Moisés, eu falo isso. Porque na época antes de Moisés, antes dos 10 mandamentos, a gente podia tudo. Não tinha os 10 mandamentos que não podia cobiçar nada Os 10 mandamentos eram 8, não faça aquilo. Não é assim? Quem nasceu antes lá e teve uma experiência reencarnatória só, teve a mesma igualdade de oportunidade que aquele que nasceu após Moisés e que ainda tinha que seguir os 10 mandamentos? Não ficou mais difícil para quem nasceu depois de Moisés? E depois vem Jesus e já dá mais uma complicada. Porque antes de Jesus,
A gente podia até odiar os inimigos, tinha olho por olho, dente por dente. Vem Jesus e manda amar os inimigos. Você acha que a vida dos cristãos, depois de Jesus, com uma experiência reencarnatória, foi igual àquela daqueles que viveram antes de Moisés ou no tempo das cavernas? Se nós tivéssemos uma existência física só? Aí, para complicar, vem o espiritismo, né? Que fala fora da caridade. Nossa, além de tudo isso que já tem, ainda a gente tem. A nossa experiência é igual à experiência do homem primitivo? Se nós tivéssemos uma oportunidade só. Então a reencarnação, gente, é uma das coisas mais óbvias. Nós podemos lutar contra isso mentalmente, mas daqui a 10, 20, 30, 40 anos nós todos vamos estar no plano espiritual. Talvez uns de vocês vão levar mais, os mais jovens. E lá nós vamos cair a ficha, porque a reencarnação é o perdão de Deus. Perdoar é dar uma nova oportunidade, porque senão como é que a gente vai se tornar deuses? Lá no Salmo está lá, vós sois deuses. Jesus reafirma para os apóstolos, vós sois deuses, não está escrito? Se nós somos deuses, com D minúsculo, se nós trazemos o DNA divino, como fazer isso numa existência só? Uma criança que nasce cega, outra que vive 2 anos, 3 anos, me expliquem. Por que não explicam nas outras tribos religiosas? Porque não tem resposta. Que é dogma, que é isso? Não, gente. Nós precisamos pensar. Tribo, espírita, católico, são caminhos. Religião não é isso. Religião não é isso aqui. Religião é se religar a Deus através das pessoas. Se religar a Deus através dos animais, das plantas, no banco, na rua, no carro, na sua família. Não é na casa espírita. Também é, mas não é só aqui. Isso aqui é uma fração da nossa vida. Ou na igreja. Quebre esse conceito de tribo, desses grupos que a gente faz, né? Eu sou da cor tal, do partido tal, do time tal, da família tal, do país tal. Todos nós somos irmãos, nós vamos passar para o plano espiritual. Quem garante que volta na mesma família? Eu aprendi a amar os argentinos indo para Buenos Aires. E quando teve um jogo, depois de muitos anos que eu fui para lá, que o Brasil pôs lá 5-0, 5-1, né? Em outros tempos eu vibraria. Eu fiquei pensando nele, falei, nossa, como eu sou atrasado. Eu estou feliz com a infelicidade dos irmãozinhos lá que... Tem um monte de gente infeliz. E eles estavam bem pior que nós naquela época. Então veja, a nossa felicidade não pode ser à custa da infelicidade de alguém. Sigamos. No livro de Jesus, Joana fala uma coisa que é bem legal. O ser imortal, que é o espírito inteligente, vai animando diferentes personalidades. Então, a personalidade bancária, personalidade professor, personalidade dentista, personalidade mãe de família, pai de família, são personagens, possuindo inúmeras indumentários corpos físicos, né? Cada qual condizente com as suas necessidades de espiar e ser provado, a fim de evoluir. Então, cada experiência a gente vem com uma personagemzinha que a gente vai ter o usufruto e que vai nos fazer avançar. Então, no livro lá do Hermínio de Miranda, ele traz algumas coisas. Primeiro, o aumento de número de casos de autista no mundo. Sabem por quê? Na visão dele, na percepção dele. Primeiro, necessidade de reencarnação compulsória pelo espírito, que não quer reencarnar, que tem rejeição à vida, ou qualquer outro aspecto de aprendizagem que o familiarize com a realidade da qual não deseja. Então, o que acontece? Quando a gente era convidado, quando era criança, para ir numa festa, eu vou fazer uma analogia boba aqui, mas serve. Quando a gente é convidado para ir numa festa para os nossos pais, naquele tempo que a nossa vontade não valia, né? Porque hoje as crianças às vezes até mandam dos pais. E a gente não queria ir na festa, não vou, você vai. O que acontecia? Em alguns casos, você ia para a festa e ficava lá emburrado num canto, né? Não se interagia, não. É o mesmo caso. O espírito precisa reencarnar, está lá no plano
espiritual, não quer reencarnar porque sabe que vai ter dificuldades, está em grupos com as mesmas sintonias e precisa reencarnar. Por que precisa reencarnar? Porque nós estamos numa transição do planeta, de mundos de prova e expiação para mundos de regeneração. Jesus mesmo falou 2000 anos, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Todos eles vão ter oportunidade e esses espíritos estão vindo. Precisam reencarnar, então eles vêm com reencarnações compulsórias. É como se fossem tirados de lá à força, vão reencarnar. Aí reencarna no corpo físico, mas não quer assumir a personagem. Eu não quero interagir porque eu não queria vir. Eu não pedi para vir. Então eu não me relaciono com meus pais, eu não olho para meus pais, e dependendo do grau de intensidade, isso se torna em leve, moderado ou severo. Isso é uma das grandes causas do autismo. Eu não vou interagir, eu vou viver no mundo, mas eu não vou construir uma relação com as pessoas, ou até a minha questão da minha personalidade. Ecolalia, né, esses movimentos repetitivos que mantenham. Por que a conclusão que ele chegou? Os movimentos repetitivos que mantêm a mente ocupada com rotinas irrelevantes, que o distraiam da imposição de aprender coisas. Olha, gente, foi um estudo que ele fez lá, anos. Então começa a repetir coisas, fazer coisas banais. Enquanto está fazendo isso, não vai aprender coisas novas. É uma forma que o espírito, são fugas que o espírito faz para não assumir a personagem, a relação que ele precisa assumir naquela encarnação. Sem estímulos mentais, pela escolha do espírito, pelo livre-arbítrio, os dispositivos cerebrais correspondentes ficam atrofiados, ou mesmo lesados, ou seja, incapacitados. Então a criança, por isso a importância do diagnóstico precoce, porque são os estímulos mentais que fazem com que o nosso cérebro se desenvolva, os neurônios se desenvolvam. E quando não há esses estímulos mentais, porque o espírito do autista, ele não quer fazer isso, aquilo vai se atrofiando, principalmente naquela fase de formação, que são nos primeiros anos de vida. Por isso a importância do diagnóstico precoce, antes dos 3 anos de vida. Deficiências mentais, né, com o passar dos anos, resultam da insuficiência cerebral causada na sua estrutura na fase de formação do cérebro, falta de estímulos cerebrais. Então naquela fase que a criança está crescendo, que ela ficou isolada, ela se isolou e não foi tratada, não desenvolveu os neurônios, né? Outra coisa que ele descobre lá, sentimento de culpa não resolvido, originado por desvio de comportamentos em outras vidas. O espírito sabe, alguns deles sabem que cometeram equívocos. Eu não quero voltar, porque se eu voltar eu vou ter que enfrentar tudo isso. Então eu não vou voltar, vou ficar aqui. Mas tem que voltar. E vem reencarnação compulsória. O autor também acredita que os hábitos dos autistas girarem sobre si mesmos, que muitos rodam assim, né, provocam um passageiro desdobramento do perispírito e o corpo físico aliviando momentaneamente da pressão celular. O autista, se ele pudesse sair do corpo e não voltar, ele daria um jeito. É que a força é tão grande que o prende, né, um cordão fluídico, mas ele tenta também fazer esses movimentos. Resumo, o autista procura evitar todos os meios de assumir a nova personalidade terrena que lhe trará o reajuste necessário. Então está aí as principais causas. Eu não quero reencarnar, mas você precisa reencarnar, então é trazido. Então eu não vou assumir a minha personalidade. Então aquela coisa de criança. E aí tem diversos níveis, tá? Não vamos generalizar, achar que não é bem assim. Outra coisa bacana, olha só isso aqui, gente. Utilização da linguagem na terceira pessoa. Então, um desses meus sobrinhos uma vez falou assim, fulano está com sede. Ele, né, falando o nome dele. Fulano está com sede. Não sou eu, Luizinho, estou com sede. Pedroso, estou com sede. É fulano. É como se fosse um terceiro. É como se o corpo físico fosse uma terceira pessoa. E por quê a utilização dessa terceira pessoa? Ele não quis construir uma personalidade para uso durante a vida terrena. Por isso que ele não olha, não quer olhar. Porque olhar vai relacionar, vai construir. Então ele evita tudo, em diversos níveis, em diversos graus, essa construção da personagem dele
para não ter relação. Como tratar? Além do tratamento médico, não é só com passe, com coisa, não adianta, tá? Tem que ir no médico, aquele neurologista, fono, tudo. Parte de lá a gente trata lá. E tem uma parte que a gente pode fazer. Amor, solidariedade, compreensão e aceitação. E a gente está falando aqui, não é só dos autistas que estão ligados, estamos falando dos outros. Porque quando a gente fala como tratar, eu estou falando como tratar aquele que está na fila do banco, como tratar aquele que está no restaurante, como tratar aquele que você fica incomodado. Já está querendo ir lá e dar uma caspana no pai ou na mãe. Outra coisa feia dos homens, mais uma estatística dos homens. Você sabia que boa parte dos homens, dos pais, quando sabem que tem uma parte significativa dos pais, quando sabem que tem filhos autistas, abandonam a mulher? Isso é outra coisa aqui também. Olha, gente, vergonha. Que vergonha que nós somos, né? Mas nós, graças a Deus, tem muitos homens que nessa casa, né? Tinha muitos. Que eu quero ser igual. Isso aqui é muito legal, gente. Isso aqui, um dia que saiu de dentro do nosso grupo. E eu resolvi trazer. O pai desse meu sobrinho chegou, o menino chegou à tarde da escola, ele falou: e daí? Como é que foi lá a aula, filho? O que você comeu hoje? O menino nem deu bola. Nem olhou para a cara dele. O que ele fez? Como o menino gostava de insetos, ele se abaixou: filho, uma abelhinha me contou que você comeu umas coisas bem legais lá na escola hoje. Aí ele virou para ele e contou o que ele tinha comido. E olha o que ele fala: é preciso entrar no mundo deles para trazê-los para o nosso. Gente, isso é muito legal. Isso é vivência de gente que está ali. Não é brinquedo ter um filho autista. Não é brinquedo. Eu os admiro profundamente, porque é 24 horas. Dia após dia, não vai ter aposentadoria, porque a maioria das crianças com 18, 20 sai e faz a sua vida. Esses não, muitos deles vão ficar. Antes de eu falar isso, eu quero contar uma outra coisa. O estudo autista que a gente fez lá em 2019 teria valido só por uma coisa que me aconteceu. Eu trabalhava na agência Londrina, lá naquela agência grande, lá na Catedral. Uma pessoa que trabalhava lá comigo, e eu conversando com ele, eu sempre falo do espiritismo, das pessoas, das coisas, e eu falei disso. E eu contei sobre o estudo que a gente estava fazendo para esse pai desse autista. Ele falou para mim assim: Pedroso, você não tem ideia do que você está falando. Você não imagina o peso que você tirou das minhas costas. Eu falei: por quê? Porque sabe, ninguém sabe, só você sabe isso. Porque você é a primeira pessoa que eu estou falando, que eu estou tendo coragem. Para mim, eu tinha um filho assim porque eu não tinha sido bom quando eu era criança. Meu pai me castigou, o pai lá de cima me castigou e me mandou. Aí vem você e fala do amor dos pais, fala de tanta coisa. Cara, você não imagina o que é isso para mim. Só isso para mim já teria valido o estudo que eu fiz. Eu passei o ano de 2019 falando sobre o autismo. Esse ano eu voltei a falar sobre o autismo. Falei lá, estou falando aqui sempre que eu tenho oportunidade, porque a coisa está avançando. E eu estou vendo o quanto a gente necessita. Nos Estados Unidos, já estão finalizando, gente, as escolas especializadas lá, eles buscam potencializar aquilo que o autista tem de melhor. Então vejam, gente, que legal. Todos eles trazem uma certa facilidade, um certo desenvolvimento em uma determinada área, e é nessa área que eles potencializam. Na música, na memória, no cálculo, no esporte, né? Não importa. O tratamento hoje está seguindo nessa área. E com aquela área que ele é bom, é que se faz o processo de interrelacionamento com o mundo, de assunção da nova personalidade, e o espírito consegue avançar mais alguns passos. Também
também é preciso lembrar que nós, pais, no plano espiritual, aceitamos antes de reencarnar receber esse espírito necessitado de reajuste. Nenhum autista vem no mundo solto, sem planejamento. Somos nós, são os pais que vão lá buscar. Eu aceito resgatar esse espírito que está ligado ao meu passado e que muitas vezes eu ajudei a desviar. Vem como filho, mas a gente mergulha aqui às vezes os pais, homens, né, mais presos às outras coisas, sem estudar, sem compreender, abandonam a família e deixam as mulheres com seus filhos nessa luta absurda. Outra coisa importante para a gente fechar, gente, muitos deles são retirados pela divina providência de grupos de espíritos, eu chamei aqui de espíritos inferiores do mundo espiritual. São grupos, porque eles estão em grupos lá, em regiões umbralinas, em regiões mais densas, e quando é retirado um dessas pessoas do grupo, os outros se voltam. E a grande maioria dos autistas trazem uma mediunidade muito aflorada. E esses espíritos que ficaram, que não reencarnaram, se voltam contra os pais. Nós sabemos de casos em que a criança de 3 anos, 4 anos, incorporada pela sua mediunidade, apontava para a mãe, seu grande amor ali, que eu vou te matar. Eu vou te matar. Precisava de 4, 5 pessoas para segurar. A gente sabe que não estava sozinho. Para vocês entenderem também as reações desses irmãos dentro das nossas casas. Mediunidade extremamente aflorada. Conversar com o autista enquanto ele dorme, com o irmãozinho, né? Estimulando a vida, reafirmando os laços de amor que os une. Porque mesmo que ele não tenha a condição cerebral, física, para entender ali quando você está, num caso mais avançado, quando ele se desprende do corpo físico, ele consegue compreender. Então é uma outra coisa que se faz também. E alguns nem dormem, tem que tomar remédio para dormir. E o Divaldo fala, né, que a melhor psicoterapia preventiva e curativa, não só para o autismo, ou para qualquer coisa nas relações, é o amor. Então nós precisamos acreditar no amor. O amor através da solidariedade, através da compreensão, através principalmente da aceitação. Aceitar o outro como ele é. Não precisamos mudar ninguém, gente. Nós precisamos aprender a aceitar o outro como ele é. Quando a gente aprender a aceitar o outro como ele é, porque cada um tem o direito de ser o que é, porque existe um livre-arbítrio, e todo o processo de acertar e errar é educacional, vai ficar muito mais fácil para a gente. A gente vai sofrer mesmo. Que Deus abençoe vocês. Eu espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa de útil para vocês, mas eu tenho certeza que ao sair daqui hoje vocês vão olhar os nossos queridos irmãos autistas com outros olhos. Obrigado. Nós que agradecemos, Luiz, essa reflexão, porque realmente é um tema tão comum. Acho que às vezes a gente nem percebe a quantidade de pessoas que nos rodeiam em busca de compreensão. E eu achei interessante quando ele citou, que eu lembrei, né? Quando adolescente que os pais chamavam a gente para sair, a gente não queria. Muitas vezes você ia contra a vontade, mas quando chegava lá estava bom, e daí você não queria ir embora. Então eu penso que essa noite o Luiz veio nos trazer para ensinar esses, como ele disse, que tem dificuldade de aceitar a vinda aqui. Nós podemos ser instrumentos e auxiliá-los a querer ficar. Já que a festa aqui tá boa, vamos ficar mais um pouquinho? Obrigada, Luiz, que Jesus abençoe, e convido todos a manterem os pensamentos em Jesus. Os médiuns, a sala de passe. E ela contou a história de Francisco e o Lobo. Não sei se vocês já ouviram essa história. Não querendo tirar o brilho da sua palestra, muito pelo contrário. Resumidamente, porque nós já estamos no adiantado. Numa comunidade em que Francisco também vivia, eles viviam amedrontados por conta de um lobo
que sempre ameaçavam muito aquela comunidade, atacando animais, né? E eles estavam então dispostos, aquela comunidade, a sacrificar esse animal. Francisco, sabendo disso, com todo aquele amor que a gente sabe que ele tinha por tudo, pela natureza, ele falou: não, olha, esperem, eu acho que eu posso tentar. Então, nesse dia, tinha, né, uma comunidade, como se fosse uma muralha, assim, o portão dessa comunidade. Ele começou a colocar um alimento ali para aquele lobo e não se aproximou. E o lobo vinha todo dia e se alimentava. E ele, enquanto o lobo se alimentava, ele mantinha uma distância e emitia para aquele lobo pensamentos, uma energia amorosa. E assim foi, só com o alimento. Depois, ele se aproximou desse lobo e começou a acariciar esse lobo. E com essa amorosidade toda, o que aconteceu? Esse lobo, ele se afeiçoou tanto a Francisco porque ele sentia fome. Então, a agressividade dele era pela fome. E ele recebeu o amor, carinho, o alimento do corpo e o alimento para o espírito. E ele se tornou ali na comunidade um grande amigo de todos. Então, essa palestra que o Luizinho veio nos trazer vem de encontro muito com essa história, para esses nossos irmãos que estão em um momento realmente de dificuldade, sim, reencarnatória. Mas cabe a nós auxiliarmos e para que eles consigam vencer essa etapa. O esclarecimento e o conhecimento sempre têm que ser utilizados para isso, para podermos melhorar a vida ao nosso redor, assim como diz a música. Somos uma parte de uma imensa vida. Muito obrigada, Luizinho. Deus abençoe você, a sua mãe e o seu pai, que tanto também trouxeram para nós. Então, encerrando, com certeza, essa história também já nos envolve nesse clima de amorosidade do nosso Pai, de misericórdia, de compaixão, que sempre nos traz exemplos e missionários que conduzem, que são faróis na nossa caminhada, que fortalecem sempre os nossos ideais no bem. E mais uma vez, nessa casa de Jesus, nessa casa de Cristo, nesse posto de socorro, que possamos então agradecer porque pudemos estar aqui bebendo da água viva do seu Evangelho, podendo ter essa vibração amorosa, podendo mais uma vez receber essa paz que Jesus nos deixou, e que possamos, assim como a Ana no seu início, na sua prece, mais uma vez reforçarmos, que possamos em nossos pensamentos visualizar a bandeira de Ismael, Deus, Cristo, caridade, a bandeira branca tremulando sobre o nosso país, vibrando Deus, Cristo, caridade. Muita paz a todos e que vamos continuar juntos mais um pouquinho, se puder, tá?